bem? Bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje nós vamos falar sobre mitose. Mas antes da gente falar sobre todo esse processo de mitose, cujas fases iniciam-se na prófase, metáfase, anáfase, telófase, e o finalzinho é marcado por um evento na telófase chamado citocinese, a gente vai iniciar falando sobre o ciclo celular. Tá? Então, primeiro de tudo, o que é mitose? As células, elas são geneticamente iguais às que lhe deu origem. E esse processo, gente, ele ocorre graças a um processo de mitose. O processo de mitose, ele que vai permitir o seu corpo crescer, se regenerar. Esse processo de mitose em nós, eucariotos, ele serve para isso, para a multiplicação das nossas células, para que a gente possa crescer, regenerar com cortes, e etc., renovação celular. Nos procariotos, já o processo de mitose, ele está ligado ao seu próprio processo de multiplicação, aonde você vai ter o quê? Uma duplicação do material e depois a duplicação celular. Nós vimos anteriormente o processo de duplicação do material genético especificamente. Hoje a gente vai mostrar como ele se duplica de modo geral, depois daquela duplicação do DNA ter ocorrido, como a célula se divide. Daí a ideia do processo de mitose. Tá bom? O ciclo da vida de uma célula, ele vai marcado de um início de uma mitose até o próximo processo. Por isso, a mitose está muito interligada ao processo de ciclo celular. Então, esse período, ele vai de um período em que a célula está dividindo, passa pela intérfase até voltar no próximo processo. Então, quando você fala de ciclo de vida de uma célula, ele envolve a intérfase. O que é a intérfase? A intérfase é uma fase entre as divisões celulares. Então, você tem a intérfase, que é a fase em que a célula está trabalhando, e depois você tem a fase do ciclo de divisão, que pega prófase, metáfase, anáfase e telófase. Esses são os ciclos da mitose. Então, a intérfase faz parte da mitose? Não. A intérfase não faz parte da mitose. Quem faz parte do ciclo da mitose? Prófase, metáfase, anáfase e telófase. Então, quem é a intérfase? É a fase em que a célula não está se dividindo, ela está trabalhando. Então, presta atenção. Todo esse ciclo celular, ele é coordenado por uma série de enzimas chamadas de ciclinas, que controlam o ciclo celular. Elas é que vão determinar o momento em que a célula vai realizar cada uma das etapas. Então, o nível dessas ciclinas determina o momento em que a célula passa de um ciclo para o outro. Tá bom? Aqui nós temos um ciclo de vida celular. Tá? O ciclo de vida celular, ele pega todo esse daqui, isso aqui é a intérfase. A intérfase, que é o ciclo em que a célula está em atividade biológica normal. Então, o que é a intérfase? É o ciclo em que a célula está em atividade biológica normal, é o ciclo em que a célula está trabalhando, é o ciclo em que a célula muscular está se contraindo, a célula epitelial produzindo melanina e nos protegendo. Este é o ciclo da intérfase. A intérfase é dividida em 3 fases: a fase G1, a fase S e a fase G2. Na fase G1, a célula está em atividade biológica normal, tranquila, a quantidade de material genético dela é N, tá? Ela está lá com o nosso material genético bonitinho. Quando ela entra na fase S, ela começa o processo de duplicação do material genético. Presta atenção, é a duplicação do material genético, não é a duplicação da célula. Para que ela duplica o material genético, professor? Porque depois, quando ela precisar entrar na fase da mitose, ela já esteja com esse material genético duplicado. Então, a fase G1 ela está com a quantidade de material genético 2N bonitinho. Aqui, ela vai dobrar a quantidade do material genético. E a fase G2, ela já está com todo o material genético dobrado, aguardando o momento de sofrer a mitose, que é o ciclo celular, que é o ciclo da divisão da célula. Aqui, ó.
Então presta atenção aqui, prestando atenção. O que nós vamos ter aqui? Peraí. Volta aqui um pouquinho. Então presta atenção, pegando aqui, ó. Fase da intérfase, ela envolve a fase G1, S e a fase G2. Fase G1, célula está em atividade biológica normal, a quantidade de material genético é igual a 2N, ou seja, o número que nós recebemos dos nossos pais, tá bom? Quando a gente entra na fase S, toda a célula trabalha dobrado. Ela está trabalhando dobrado porque ela está executando suas atividades biológicas normais e ainda está duplicando o material genético. E na fase S, fase G2, perdão, o material genético já está duplicado, então ela está aguardando entrar na fase M, que é a fase de mitose. Então, o que é a intérfase? A intérfase, o próprio nome já diz, interfase, ou seja, ela está entre as fases da multiplicação. Ó. Ela está entre uma divisão celular e a próxima divisão celular. Esse é o processo de divisão celular. O processo de divisão celular é a menor parte da vida da célula. A maior parte da vida da célula, gente, ela está em intérfase, que é a fase que ela está realizando suas atividades biológicas. Então, na intérfase, o material genético está disposto na forma de cromatina. Por que ele tem que estar na forma de cromatina? Que é a forma que o nosso material genético tem atividade biológica. Como eu falei, a intérfase é dividida em quantas fases? 3 fases. Fase G1, fase S e fase G2. A fase G1 é a fase anterior à duplicação do DNA. A célula cresce e realiza seu metabolismo normal. Ela está realizando seu metabolismo normal na fase G1. Na fase S, também conhecida como fase de síntese, porque é a fase em que ela trabalha mais, ocorre a duplicação do DNA e dos filamentos de cromatina, além da síntese de histonas e da duplicação dos centríolos. Eu vou explicar o que é isso. E na fase G2, que é a última fase da intérfase, é o intervalo entre a duplicação do DNA e o início. Ela faz a verificação para ver se o material genético está todo duplicado, certinho, se está tudo pronto para ela entrar em mitose. Então, o que acontece, Jesus, durante as fases? Presta atenção. Aqui, nós vimos nas nossas aulas anteriores, quando a gente estava falando de núcleo interfásico, que é por isso que é de interfásico, é o núcleo na intérfase. O núcleo na intérfase, ele vai ter como o material genético está na forma de heterocromatina e eucromatina. A eucromatina, aquele material genético que pode ser lido pelas enzimas, e a heterocromatina, aquele material genético guardado. Lembraram disso? O que acontece? Na intérfase, na fase G1, o material genético está assim, olha. Quando ele entra na fase G2, tá? Ou seja, você tem quantos filamentos de cromatina? 46 filamentos. 23 vieram da sua mãe e os outros 23 aí do seu suposto pai. Tá bom? Aí o que vai acontecer? Olha só. Quando chegar na fase S, pelo amor de Deus, o material genético se duplica. Presta atenção. Ao invés de você ter 46 filamentos de cromatina, você vai ter o quê? 46 vezes 2, vai ter 92 filamentos de cromatina. 92 filamentos de cromatina. Olha aqui, ó, filamentos presos por essa estrutura chamada de centríolo. Está preso por essa estruturazinha aqui. Então, a intérfase, o que aconteceu, pelo amor de Jesus, na intérfase? Na fase G1, na fase S, houve a duplicação. Quando a gente chegar na fase G2, que não está anotado aqui, ela continua assim, olha. Quando ela for para a mitose, presta atenção, quando ela sair daqui e vir para cá, que é o processo da divisão celular, estes filamentos de cromatina se tornarão cromossomos e se enovelarão. Presta atenção.
Nós temos o quê? No nosso material genético, a gente tem 46 filamentos de cromatina, 23 do seu pai e 23 da mãe. Na fase S, a gente fica com 92, 46 vezes 2. E quando eles viram cromossomos, o que é um cromossomo? É o 46 todo enroladinho. Ele é formado, olha só, por 92 filamentos de cromatina, só que são 92 filamentos de cromatina bem enroladinhos. Então, o que você tem? Na fase G1, 46 filamentos. Quando a gente entra na fase S, é 46 vezes 2, porque duplicou o material e vira cromossomo, que é os 46 filamentos de cromatina duplicados. Isso é um cromossomo. O cromossomo são os filamentos duplicados e enrolados de cromatina. Para que eles estão extremamente enrolados? Para facilitar sua separação na hora da divisão. Então, olha só, os filamentos, olha aqui, ó, filamento de cromatina, aqui, ó, um DNA, o filamento de cromatina associado a estonas, aqui o filamento de cromatina na fase G1, aqui só mostrando ele na fase G1, aqui ele na fase S e aqui ele já no início do processo de divisão celular, virando um cromossomo. Então, o que é um cromossomo? É o filamento duplicado de cromatina extremamente condensado, ou seja, enrolado, ennovelado. Os cromossomos, eles podem ser divididos de acordo com o formato. Aqueles que são divididos certinho, onde o meio está bem realmente no meio, e as duas pernas dos cromossomos estão separadas em quase distâncias iguais, ele é chamado de cromossomo metacêntrico. Quando o centrômero, que é essa região do meio aqui, que prende as duas duplicações, está um pouquinho mais acima da metade, é chamado de submetacêntrico. Quando ele está bem lá em cima, é acrocêntrico. E quando ele está bem pela extremidade, é telocêntrico. Tá? Isso geralmente não cai, mas é bom vocês saberem ou terem noção do que significa, tá bom? Aqui mostra o cariótipo humano. O cariótipo humano, ele é feito assim, olha, ele não é tão organizadinho, bonitinho. Quando a gente vai montar um cariótipo humano, a gente precisa fotografar esse cariótipo durante o processo de mitose, que é quando os cromossomos estão todos bonitinhos, assim, ó, ou do processo de meiose. Então aqui você tem, ó, os cromossomos 1, o 2, nós temos 23 pares de cromossomo. Um vem da mãe, o outro vem do pai. Um vem da mãe, o outro vem do pai. E cada um deles duplicados. Esse é o do masculino, olha, porque o último cromossomo, que é chamado de cromossomo sexual, esse é o X e esse é o Y, eles são diferentes. E no caso do feminino, tá? Você tem aqui os dois iguais. Aqui é um cariótipo com síndrome de Down. Por que eu sei que ele tem síndrome de Down? Porque aqui, olha, no cromossomo 21, a gente recebe um da mãe, um do pai, um da mãe. Você observa, tem 3. Isso aqui é uma trissomia do 21. Mas isso a gente vai aprender mesmo somente o ano que vem, quando estiver estudando genética em síndromes. Beleza? Bom, vamos iniciar agora o processo de divisão celular. Então, a gente viu que na intérfase, que é a fase anterior à divisão celular, a célula está em atividade biológica normal. Na fase G1, 46 filamentos de cromatina. Quando ela entra na fase S, duplica esses filamentos, passando a ficar com 46 vezes 2 filamentos. Na fase G2, ela está iniciando, se preparando para entrar na mitose. Quando ela entra na mitose, o que vai acontecer? Os filamentos de cromatina começam a se enrolar. Eles vão se enrolando e formam quem, gente? Os cromossomos, que é o que eu mostrei anteriormente para vocês. Os filamentos estão duplicados e unidos pelo centrômero, que é aquele processinho que eu tinha mostrado para você. Como é que é? Você tem aqui um filamento, o outro filamento bem enovelado também, os dois filamentos duplicados, enovelados, e eles vão estar presos por uma estrutura que sustenta os dois, que prende os dois, que é chamado de centrômero. Ok? Até aqui?
Beleza, vamos pegar aqui agora a ponteira. Peraí. O que acontece então na prófase? Os filamentos que já estavam duplicados se enrolam e viram cromossomos, primeira coisa. Os filamentos que estão duplicados unidos pelo centrômero, aqui. Cada filamento, cada perna dessa daqui, ó, essa perna inteira, essa toda aqui, olha, recebe o nome de cromátide. Então, o que é uma cromátide, pelo amor de Jesus? É o filamento de cromatina condensado. Então, o que é a cromátide? O filamento de cromatina condensado. Além disso, acontece o quê? Os centríolos duplicados migram para os polos opostos. Quando a gente iniciou esse conteúdo de biologia celular, eu expliquei para vocês que a função do centríolo era auxiliar o processo de divisão celular. E agora vocês vão entender como. O que acontece? Esses centríolos eles se duplicam para orientar a galera na hora da divisão. É praticamente um flanelinha da divisão celular. Porque ele vai orientar, vocês vêm para cá, você vem para cá, presos por uma fibra que é chamada de fibras do fuso mitótico ou simplesmente fuso mitótico ou fibras do Aster. Então presta atenção o que vai acontecer. Na prófase, o que eu falei? Os cromossomos estão condensados, eles estão presos pelo centrômero, os centríolos estão duplicados e eles começam a migrar para os polos opostos. Isso é no início da prófase. Quando chega o fim da prófase, os centríolos já estão nos seus polos opostos. Então, prófase. O que aconteceu na prófase, pelo amor de Jesus? Migração dos centríolos para os polos opostos, formação do fuso, que é essas proteínas aqui, ó, que vão segurar e prender os cromossomos, e vai acontecer o quê? Um desaparecimento agora, no finalzinho da prófase, desintegra a carioteca, ok? No momento em que desintegrar a carioteca, você passa para a próxima etapa. Então, vamos mostrar de novo. Olha só, cromossomos duplicados, presos pelo centrômero. A carioteca ainda está aqui. Centríolos migrando para os polos opostos. Fibras do fuso mitótico se formando. Quando chegar na metáfase, o que acontece? Os centríolos já estão nos polos opostos da célula. Ou seja, você vai ter um centríolo de um lado, vai ter um conjunto de centríolos, que é um par de um lado, um par do outro. O fuso já vai ter se formado, que são as proteínas que controlam a divisão celular. Ó. As proteínas já vão estar lá. E por que o nome é metáfase? Porque os cromossomos vão estar presos no meiozinho da célula. Presta atenção. Eles estão presos aonde? Eles vão estar presos pelo centrômero direto nas fibras. A gente chama esse local de cinetócoro. Tá? Então, os cromossomos apresentam sua máxima condensação. Eles ocupam a região do meio da célula, chamada de placa equatoriana. E as cromátides vão estar presas ali. Metade delas voltada para um lado, a outra metade para o outro. Presta atenção, olha aqui. Olha o desenho. Então, o que você tem? Os cromossomos, ó, os centríolos, primeiro, já estão nos polos opostos, centríolo de um lado, centríolo do outro. Fibras do fuso aqui organizadas. Os 46 cromossomos vão estar aqui no meio, ó, os 46 vão estar aqui no meio. Lembrando que cada um é duplicado, então vai ter 46 duplicados aqui no meio. Eles vão estar presos pelo centrômero na fibra do fuso. Olha aqui a fibra do fuso, aqui, o centrômero aqui. Essa região é chamada de cinetócoro, tá? É o local onde prende. Então, olha, metáfase, os cromossomos. Quantos deles? 46. Aonde? No meio da célula. Presos por quem? Fibras do fuso. Bom, nesse momento, quando chegar a alinhar todo mundo certinho, bonitinho, a gente passa para o cabo de guerra. O que é isso, professor? A gente vai para a anáfase. O que acontece num cabo de guerra? Uma equipe puxa de um lado, outra equipe puxa do outro.
É basicamente o que vai acontecer aqui. Porque na anáfase, presta atenção, quando a gente começar a anáfase, vai puxar daqui para cá e vai puxar daqui para cá. Puxando. Ao puxar os cromossomos, eles vão se separar. Pá! Metade do material tá para cá, vai para cá, metade vai para lá. Então vamos lá. Na anáfase, as cromátides se separam, passando a ser chamados de cromossomos filhos ou cromossomos irmãos. São levados pela fibra até os polos opostos da célula pelo encurtamento do filamento do fuso. Ou seja, de puxando mesmo. A igualdade das cromátides, como elas estavam certinhas alinhadas no meio, metade vai para um lado, metade vai para o outro. Como você tinha 46 duplicados, metade da cópia vai para um lado, a outra cópia vai para o outro. Uma cópia vai para um lado, a outra cópia para o outro. Com isso, ao final das contas, você vai ter 46 cromátides de um lado, 46 cromátides do outro. Olha só, você tinha 46 duplicados. Quando separou, uma cópia para um lado, cópia para o outro. Cópia para um lado, cópia para o outro. Cópia para um lado, cópia para o outro. Serão 46 duplicados. Ao final, você vai ter 46 filamentos de cromatina de um lado e 46 filamentos de cromatina do outro. A gente chama isso ainda, como está enovelado, de cromátide irmã ou cromossomo filho. Depois isso vai se desenrolar e a gente vai chamar de cromatina de novo. Na última fase, que é a fase da telófase, as cromatinas vão se desenrolar. Os cromossomos se desenrolam e voltam ao aspecto de cromatina. E logo depois inicia o processo chamado de citocinese ou citodiérese. Presta atenção. Então, à medida que a cromatina vai se desenrolando, a carioteca volta a se reestruturar. A cromatina volta a se aparecer e a carioteca volta a se reestruturar. Além disso, todo o material que estava aqui dentro, os complexos de Golgi, metade para um lado, metade para o outro, mitocôndrias, metade para um lado, metade para o outro, todas as organelas vão se bipartir e elas vão para cada lado um pouco. Então, metade das organelas vão para um lado, metade para o outro. O processo que divide aqui, separando uma célula da outra, é a citocinese e ela ocorre no final da telófase. Então, quando a citocinese acontecer, acabou o processo de mitose e agora você tem duas células, cada uma com 46 filamentos de cromatina que foram duplicados lá no início do processo da intérfase na fase S. Existem algumas diferenças da mitose dos animais para os vegetais. Primeiro, nos animais, a membrana plasmática sofre uma invaginação provocada por um anel contráctil de filamentos de actina e miosina. Nos vegetais, não. Como assim não, professor? Presta atenção. Olha só. Nos vegetais, nos animais, deixa eu voltar aqui. Nos animais, você tem aqui, o estreitamento disso daqui. Assim que chegar na telófase, esse estreitamento vai acontecendo mais forte, vem puxando daqui para cá, vem puxando por dentro, tá? Então ele acontece de fora para dentro, esse estreitamento, até separar, com filamentos que vêm sendo puxados por fibras de actina. Elas são contráteis, então elas vão puxando e esse filamento vai acontecendo de fora para dentro. Então, esse estreitamento acontece de fora para dentro nas células animais. Na célula vegetal, não tem célula muscular na célula vegetal. Então, como é que ela vai fazer? Ela começa a depositar parede celular aqui no meio, olha, até separar uma célula da outra. Então, aqui acontece de dentro para fora, aqui acontece de fora para dentro. Além disso, uma outra coisa. Os vegetais não têm centríolos. Se os vegetais não têm centríolos, como é que eles conseguem organizar o processo de divisão? Como nós vimos, nos animais, os centríolos que vão estar aqui do lado e do outro organizam o fuso, puxam organizam as fibras, tudo direitinho para que o processo se divida e ocorra precisamente.
Já nas células vegetais, não. Na hora que o fuso está começando a se formar aqui, as enzimas usam como orientação as paredes celulares. Ela usa a parede celular para orientar a fibra do fuso, não havendo necessidade da presença do centríolo. Por isso não o tem. Tirando essas diferenças, o restante é igual ao processo. Todas as duplicações, tudo se mantém. A diferença do vegetal para o animal é essa. Primeiro, o vegetal não tem centríolo. As enzimas que formam as fibras do fuso usam a parede da célula vegetal para se orientar. E o outro é que na hora da divisão da citocinese na telófase, o complexo de Golgi começa a depositar parede celular aqui no meio, separando as células de dentro para fora. Na célula animal, isso acontece por contração muscular, contração de proteínas musculares, de actina, de fora para dentro, puxando de fora para dentro, enquanto que no vegetal é de dentro para fora. Então a gente se vê no nosso próximo encontro. Valeu!